Eu tenho um amigo que se chama Pong. Sim, não é Pong, é Pong. E ele me chamou uma vez porque ele tava desesperado, porque ele descobriu que a prova tava chegando e ele queria estudar e etc, só que ele queria também ter alguma técnica para saber como chutar na prova e aumentar a chance de acertar. Então, meu querido amigo Pong, ele chegou em mim porque ele já sabia que eu manjo de probabilidade, etc, porque ele queria aumentar muito as probabilidades e as chances de acertar uma questão que ele fosse chutar. Ele chegou em mim com a mão tremendo, rosto suando, voz de medo, etc, falou: Andrei, por favor, me ajuda, etc. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Então, se você é que nem o Pong, que quer saber como chutar na prova e acertar, aumentar muito mais a chance de acertar o seu chute na prova e da prova de alternativa, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar 6 dicas infalíveis pra você. Konnichiwa, suberu desu ka? Bom, meu nome é Andrei Estevam, sou multimedalhista internacional de matemática, física e astronomia e eu faço faculdade nos Estados Unidos com tudo pago. Como eu tava falando com meu querido amigo Pong, muitas vezes você vai se deparar com questões que você não vai saber resolver. E pra isso você tem que ter pelo menos uma estratégia pra aumentar a sua chance de você acertar. E existe algumas técnicas, alguns truques que eu vou mostrar nesse vídeo que vão realmente aumentar a chance de você conseguir acertar uma questão, mesmo que você não faça ideia da resposta. Vamos supor que você tá numa questão super difícil ali, você não faz ideia de como acertar ela, mas com base nos truques e nas técnicas que eu vou passar aqui nesse vídeo, você vai conseguir resolver, tá bom? Porque assim, pra tudo numa prova tem que ter estratégia. Então você tem que saber como fazer a prova da forma certa, como estudar da forma certa, como resolver uma questão sem ficar muito cansado, e você também tem que saber como chutar. Tudo isso eu ensino tanto no meu canal e de uma forma ainda mais aprofundada lá no meu curso, que é a Revolução da Aprovação, que tá no comentário fixado aí embaixo. É um curso de menos de R$10 por mês e eu tenho certeza que a tua aprovação vai chegar. E bom, vamos lá, vamos começar pras dicas, que é o que mais importa, né? Pra você simplesmente não fazer aquele chute por chutar, sabe quando você simplesmente não faz ideia e só marca qualquer uma? Você tem que entender que você vai precisar adotar algumas estratégias pra você conseguir entender qual que é a que tem a mais chance de estar certo. Então, a primeira coisa é pra você ler a questão e excluir as alternativas mais absurdas. O que acontece? Se você for reparar bem, sempre vai ter uma alternativa que não vai falar nada com relação à questão, vai ser uma alternativa totalmente absurda, em que, por exemplo, a questão pode estar falando, sei lá, quantas maçãs tem nessa foto? E aí, tipo, sei lá, na resposta tá assim, tem 3 cavalos. Qual que é o sentido disso? São respostas muito absurdas que não fazem muito sentido com a alternativa. Isso você já elimina elas, porque quando você elimina elas que são muito absurdas, você reduz a quantidade de questões que podem estar certas. Isso vai ser fundamental na hora de você chutar com mais precisão. Então, depois de você excluir as alternativas mais absurdas, a segunda coisa que você vai fazer é excluir as alternativas que vão generalizar muito. Então, sempre que uma alternativa tiver assim, nunca acontecerá tal coisa, ou então todas as pessoas, ou então sempre que ocorrer isso, ou então ninguém fará isso. Essas palavras sempre, nunca, ninguém, todas essas palavras assim que generalizam muitas pessoas, uma atitude de todo mundo, que vai generalizar como um todo, você também pode quase que com certeza sim excluir a alternativa, porque a alternativa correta quase nunca vai ser relacionado a isso. Essas palavras assim que vão generalizar, muitas vezes você já pode cortar, porque provavelmente não é uma alternativa correta. Agora, uma palavra, por exemplo, assim, na maioria das vezes, muitas vezes, essas que vão generalizar, mas não tipo a um caso extremo, que nem a palavra sempre, pode ser que esteja certa, tá? Então essas palavras que generalizam de uma forma muito extrema, você já pode excluir. A terceira foi uma que assim, me salvou muito já, que assim, eu acho que eu já usei até no Enem, fazendo a prova, e meu, é aquelas palavras que vão se repetir. O que acontece? Quando uma palavra se repete muito, alternativas que são semelhantes, elas vão estar falando sobre coisas muito parecidas, provavelmente uma dessas vai estar certa. Então vamos dar um exemplo aqui da física. A gente tem 3 tipos de energia, por exemplo, mecânica, térmica e elétrica. E aí a prova tem 5 alternativas nessa pergunta. E aí, dessas 5 alternativas, 3 alternativas mencionaram a energia mecânica. E as outras 2, uma mencionou a energia elétrica e a outra a térmica. Muito provavelmente, a resposta vai ser uma das 3 da energia mecânica, porque foi o que mais se repetiu ali e é o que mais tem chance de te confundir caso você já saiba o conteúdo. Então, muito provavelmente, isso é um truque, uma técnica lá de quem fez a prova, as perguntas, para tentar embolar quem já sabe um pouco do conteúdo. Então, assim, se você não faz ideia se é energia mecânica, térmica, elétrica, vai em uma das 3 ali, porque falou energia mecânica 3 vezes em 3 alternativas diferentes, provavelmente alguma coisa relacionada à energia mecânica tem ali naquela questão, entendeu? Sempre tente analisar esses padrões. Tem mais de uma alternativa que fala sobre algo muito semelhante, sobre um tema muito semelhante durante a resposta,
resposta, provavelmente é uma daquelas respostas ali que tá abordando o mesmo tema. Agora eu vou te passar as 3 últimas que, assim, na minha opinião, são as mais importantes. E eu tô falando sério, porque eu já usei muito, vários alunos meus lá da Revolução da Aprovação do VVMDC já usaram demais, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Mas antes, tô sabendo de um boato que o Pong, ele me falou que quem se inscreve no canal tem muito mais chance de chutar a prova e acertar. Então se eu fosse você, eu não perderia tempo, eu já me inscreveria no canal e já deixaria um like. A quarta, eu digo que é o coringa das alternativas. Porque o que acontece? Essa vai te salvar demais. E já me salvou muito em várias provas, assim, do tipo Enem, OBMEP, etc. Eu vou te dar um exemplo aqui rapidinho do Enem. O Enem tem 45 questões por área do conhecimento. Se a gente pegar uma dessas áreas do conhecimento que tem 45 questões, cada questão vai ter em média 5 alternativas. E o que a gente pode chegar por conclusão? Existe um fenômeno que, se você for reparar no padrão das provas, que cada alternativa vai ter praticamente a mesma quantidade de respostas certas. Claro que vai variar um pouco de prova para prova, mas no geral, elas tendem a seguir o padrão de que, como são, por exemplo, o caso do Enem, 45 questões e 5 alternativas. Se a gente fizer 45 dividido por 5, vai dar em média 9 respostas certas por alternativa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, em média, quando eu digo em média, nunca vai ser exatamente 9 para cada, mas em média vai ser 9 questões A corretas, 9B, 9C, 9D e 9E. Então vai ter sempre essa média. Provavelmente pode mudar um pouquinho, então pode ter, sei lá, 11 respostas certas A, 6 respostas certas B e por aí vai, mas isso é algo que provavelmente vai ficar muito próximo uma da outra. As respostas sempre vão ficar próximas do 9 ali, por exemplo, na prova do Enem. E Andrei, o que você quer dizer com isso de 9 respostas certas por alternativa? Isso quer dizer que, se você já chegou muito perto do fim da prova, falta, sei lá, uma questão para você responder e você não sabe qual chutar, você pode marcar aquela que você menos marcou. Então vamos dar o exemplo. Você marcou 12 alternativas A, 9 alternativas B, 6 alternativas C, 5 alternativas D e 11 alternativas E. O que vai acontecer? Aquela que você menos marcou, que foi a alternativa D, que você só marcou 5, provavelmente vai ser a resposta certa daquela que tá faltando. Isso se você acertou a maioria das outras questões. Então tem esse padrão também. Você tem que ter acertado a maioria das outras questões da prova, tá? Então essa quarta dica vai ter que levar muito em consideração isso, tá bom? Se você acertou a maioria das outras, você pode marcar naquela que você tiver dúvida, a que você menos marcou. Então você vai pegar lá as 45, você vai fazer uma contagem rapidinho, você demora uns 5, 10 minutinhos pra isso e pode te salvar. E eu tô falando isso porque já aconteceu isso uma vez comigo e eu acertei uma alternativa no Enem fazendo isso. Deu muito certo porque aumentou bastante minha nota da TRI e tudo mais. A quinta técnica é algo que também você tem que ver com muito cuidado, mas que vai fazer muita diferença caso você use da forma certa. A quinta técnica é você excluir as alternativas A e E. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, quando você tiver com muita dúvida de qual marcar, provavelmente a alternativa A ou a alternativa E vai parecer que é muito certo por algum motivo. Isso acontece porque quando o teu cérebro não faz ideia de qual responder, provavelmente a primeira ele vai tomar como muito verdadeira, vai tipo falar assim, faz sentido, etc. Às vezes ele pode acabar encontrando alguma forma de falar que aquela alternativa tá certa, e muitas vezes tá totalmente errada. Só que na nossa cabeça, por não saber a resposta, pode ser que esteja certa. Então tome cuidado e leia sempre mais de uma vez a alternativa A. E a mesma coisa acontece com a alternativa E. Depois que você lê todas as alternativas lá, você chega na última e você pensa, até que faz sentido você ficar com aquela vontade de marcar a alternativa E. E muitas vezes não é certa. Se você ler mais de uma vez todas as alternativas, você vai chegar a uma conclusão que nem a alternativa A, nem a alternativa E estavam certas. E isso acaba sendo usado muito nas provas porque eles fazem como se fosse algo de questões traidoras, em que vai induzir o seu cérebro a acreditar que a primeira ou a última alternativa vão ser sempre certas. E vale lembrar que sim, vão ter vezes que vão estar certas, mas tome cuidado e não se deixe levar pela resposta quando você não faz ideia, ir totalmente com certeza que é A ou E. Sempre leve em consideração as outras técnicas que eu passei pra vocês. A sexta dica eu quero que você preste atenção aqui, tá? Muito mais do que você aprender técnicas somente de chutar a prova, você tem que gostar de estudar. Você tem que viciar o seu cérebro a estudar. E é por isso que a minha sexta dica é pra você clicar nesse card aqui e assistir o vídeo em que eu falo sobre como eu viciei o meu cérebro a estudar. Eu era estudante totalmente que não gostava muito de estudar e hoje eu só sei fazer isso, tá bom? Então clica nesse card aí que eu tenho certeza que vai te ajudar demais mesmo e você vai começar a gostar muito de estudar, tá bom? Então memorize e pratique todas essas técnicas, assista aí o vídeo que eu falei pra vocês no card. E se você quer aprender a estudar da forma certa, clique no link fixado aí nos comentários e entre pro meu curso da Revolução da Aprovação. Lá na Revolução da Aprovação eu te ensino a ser um autodidata e a aprender. Nunca se esqueça que com Deus nada é impossível.